Deus abençoe os irmãos nessa tarde que nós estamos aqui louvando ao Senhor, e os irmãos que quiserem adorar agora o Senhor com as suas ofertas, dízimos, podem fazê-lo neste momento, irmãos, porque também faz parte da adoração esta parte que é dada ao Senhor e ofertada ao nosso Rei. Os irmãos podem vir se quiserem, se tiverem no coração o desejo de ofertar e engrandecer o nome do Senhor, com a obra do Senhor aqui na terra, porque com o nosso dinheiro nós também conservamos a obra do Senhor e a memória do Senhor Jesus Cristo até que venha, assim como nós, quando tomamos da ceia do Senhor, também fazemos a mesma coisa, conservando a memória do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé e vamos agradecer mais um culto que temos aqui, um culto live para nós e para os irmãos que quiserem também estar conosco cultuando ao Senhor e aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos da palavra do Senhor para esta hora em que nós vivemos na terceira etapa revelada e que estamos aqui para cumprir este propósito de Deus. Pai Celestial, abençoa nossa reunião, nós cantamos hinos a Ti. Nós não temos gravado todos os hinos que cantamos ali no início, porque já a perseguição é muita, então eles cortam as nossas lives simplesmente por nós cantarmos hinos. E aí eles vêm com coisas de direito autorais. O que eu não entendo é que nas outras igrejas cantam hinos antigos e ninguém exige direito autorais deles, Senhor. Nós sabemos que isso é o inimigo, que não quer que difunde esta palavra da hora para agora. Então a perseguição vem muito contra nós, todo o inferno está contra esta palavra que nós pregamos. Mas nós te damos graça pela proteção que tu tens nos dado todos os dias em nossas vidas e protegendo nós aqui para continuarmos indo em frente, Senhor, com este propósito que tu tens colocado no meu coração e também através do chamado que tive para fazer estas lives e pregar através da internet com esses pequenos irmãos que estão aqui, poucos irmãos. Aqueles que nos apelidaram dos gatos pingados, somos os gatos pingados mesmo, Senhor, aqueles que Tu escolheu pela Tua misericórdia e graça. Nós Te agradecemos por mais essa live que vamos fazer. Fica conosco, Senhor, recebe nossa adoração através da palavra e ajuda-me a pregar esta palavra conforme a Tua vontade quiser que seja feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos que assim seja. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe aos irmãos que estão na internet. Saudações a todos, aos irmãos que estão aqui, irmão Luiz e irmã Jocelina, que têm ajudado a levar esta pequena obra que eu faço. São os irmãos que têm me apoiado aqui, tanto com dízimos e ofertas, como também em trabalhos, irmãos, que nós aqui na chácara do irmão Luiz, agradeço também ao irmão do Luiz Fontaniva, que é o irmão Mauro Fontaniva ali, e a sua esposa Márcia também. Que Deus abençoe eles, a sua filha, a sua família, por eles emprestarem esse lugar para nós estarmos aqui reunidos e levando esta live aonde for necessário que vá, que o nosso Senhor Jesus Cristo queira que vá, né? Então, eu também saúdo esse irmão, o irmão Luiz Fontaniva, a família dele, que Deus os abençoe por ceder este lugar.
Nós temos ficado um tempo aqui na chácara do irmão Luiz, eles têm me emprestado também um lugar para ficar aqui por algum tempo. Eu venho aqui, fico aqui, então eu moro um pouco na minha casa, outro um pouco eu moro aqui, ajudo o irmão Luiz no que posso ajudar aqui em relação à chácara, né? Fazemos roçadas e cortamos algumas árvores e coisas assim, né, irmão Luiz? É o que nós fazemos por aqui, né? Quando o nosso tempo precisa ser preenchido desta maneira. E Deus vai abençoando nós assim, irmãos. Também aqui nós dividimos tudo, irmãos. A irmã Juscelina, o irmão Luiz, a gente combina. Olha, hoje nós vamos comprar tal coisa e vai ser assim, vamos dividir. O que der, nós dividimos em 3. A irmã Juscelina já é sempre a primeira, né? Eu aceito sim, ela diz. Então, ali a gente está reunido dessa maneira e dividimos ali o que nós podemos usar. E o irmão Luiz também sempre colaborando a mais e ajudando nós naquilo que Deus permite ele fazer, e assim vamos levando até o arrebatamento, conforme o Senhor Jesus Cristo quiser, esta pequena obra e o nosso companheirismo de irmandade dessa maneira, conforme o Senhor Jesus Cristo tem querido que nós sejamos e fazemos. Irmãos, então vou continuar aqui falando sobre liderança do Espírito Santo, mas é uma parte 4, mas com um outro subtítulo, porque a liderança do Espírito Santo ela está sobre tudo. Então o título vai ser Liderança do Espírito Santo, porém nós vamos falar hoje sobre caindo em terra. Nós vamos ver por que o Espírito Santo age, derrubando muitas vezes nós em terra. Então, os irmãos, que Deus me ajude a poder levar esta palavra e os irmãos compreenderem, abrirem seus entendimentos conforme o Espírito Santo lhes conceder, para nós continuarmos indo em frente, né? Então eu vou ler aqui na Bíblia, vou começar aqui, irmãos, em Atos, no capítulo 26, do verso 1 ao 18. Então, que está escrito o seguinte aqui. Atos 26, verso 1, deixa eu ver se é o 1 mesmo, aqui 1 a 18, Depois, Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo tinha sido levado preso. E ele foi diante deste rei chamado Agripa, né? Para que o rei o interrogasse. E então aí o rei disse essas palavras para ele, né? Permite-se, está escrito aqui na minha Bíblia, permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormemente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que,
Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles até nas cidades estranhas, os persegui. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Bom, irmãos, aqui vocês viram a leitura da Bíblia, onde o próprio apóstolo Paulo, perante o rei Agripa, está ali se defendendo e falou um pouco da conversão que ele teve, da aparição de Jesus Cristo para ele numa luz, né? Que ele viu. Agora, para explicar um pouquinho melhor isso aqui, irmãos, eu quero pesquisar aqui no Google, né? Vou pesquisar aqui sobre... Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Vamos ver se vai dar para fazer essa pesquisa, irmãos. Aqui eu escrevi o que significa recalcitrar contra os aguilhões. Vamos ver o que o Google mesmo diria para nós sobre essas coisas. Me parece que não vai funcionar a internet aqui. Não deu resposta, né? Irmã Jocelina, não quer me emprestar teu celular? Aqui pega um pouquinho fraca a internet. Tu pode ajudar ela lá, irmão Luiz?
Ela nem lembra onde está o celular dela. Pedir aos irmãos da internet que tenham um pouquinho de paciência até eles conseguirem ali um outro celular, que esse aqui, a internet dele está muito fraca e não quer me dar a resposta através do Google. Aqui, perguntar aqui ao Google. Por que eu quero perguntar ao Google, irmão? Porque eu quero uma resposta do que pensam aqui. Aqui, ele já respondeu aqui. Realmente a internet aqui da meu Jocelino é um pouquinho melhor. Aqui, irmãos, então vejam o que o Google respondeu para mim aqui sobre coices. A ponta afiada cravava-se ainda mais em sua... Deu, acho que voltou, né, irmãos? Caiu um pouquinho a internet, irmãos, nós estamos aqui passando por uma internet fraca hoje aqui nos nossos aparelhos aqui. Mas aí então eu expliquei tudo sobre o que era um aguilhão. Era um tipo de uma lança, né? Uma vara comprida com uma ponta. Então quando o boi dava um coice, ele dava uma pontada ali com aquela vara no boi, para ele parar de dar coice e obedecer. Então Jesus disse para o apóstolo Paulo, era uma expressão da época: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, irmãos, ainda diz assim, a frase ficou famosa pelo relato bíblico, né, que está ali no livro de Atos, que eu li para os irmãos, quando Jesus ressurreto fala com Saulo, né, e que depois se tornou o apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Antes da sua conversão, Saulo perseguia violentamente os primeiros cristãos ao confrontá-lo. Então Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Com esta metáfora, o texto indica que lutar contra Deus ou contra o seu chamado traz sofrimento apenas para quem resiste, pois a vontade soberana não pode ser vencida. Então vocês veem aqui, irmãos, o que o Google respondeu para nós aqui, nessa explicação, e muito bem explicado até, né? Duro é ir contra a vontade de Deus, é isso que Jesus Cristo quis dizer para o apóstolo Paulo, porque Paulo estava indo contra aquela vontade que Jesus ali tinha dado a vida dele pelos primeiros cristãos, e Paulo estava ali perseguindo aqueles filhos dele, filhos do nosso Deus Altíssimo e nossos irmãos da fé também, né? Então veja, irmãos, a expressão caindo na terra é o mesmo que dizer em nosso dia atual quebrar a cara. Quando Saulo ouviu aquela voz falando com ele e viu aquela luz fortíssima, isto era Deus quebrantando literalmente, ou melhor, quebrando literalmente a cara de Saulo. Ele estava tão duro e determinado a perseguir e matar os cristãos que o Senhor Jesus precisou intervir sobrenaturalmente e literalmente aparecendo a Saulo, para que Saulo, vendo e ouvindo a voz, reconhecesse e parasse ali mesmo de perseguir os cristãos primitivos.
Deus precisou intervir para Saulo parar e ainda o converteu. E ele tornou-se então como Deus queria que ele ficasse, né? Ele converteu-se e Deus fez dele ministro, como o próprio apóstolo Paulo. Eu li ali ele se defendendo ao rei Agripa e ele mesmo contando, né, que Deus fez dele ministro. Literalmente, Paulo caiu em terra, parando com a perseguição. E ainda assim, com tantos crimes cometidos nas costas, Saulo teve o nome mudado e a sua vida também mudou de perseguidor, né, para um ganhador de almas agora. Irmãos, algumas vezes somos tão teimosos, rebeldes, cabeças duras mesmo, que só Deus na causa e por misericórdia dele, para conseguir converter alguns de nós, né? Para que enxerguemos a mensagem dele. Ele vem e interfere em nossa vida, para nós pararmos de sermos rebeldes e vir e crer na palavra da hora. Então vejam, hoje eu estou pregando liderança do Espírito Santo e falando sobre caindo em terra. Felizmente isso acontece quando o indivíduo é um eleito ou filho, pois se não fosse, Deus não faria nada para nos salvar. Entendam, irmãos, que quando você é eleito ou filho de Deus, e às vezes você está lá no mundo e não sabe que é uma semente de Deus, uma semente de Abraão ou uma semente de Adão dentro de você, mas você está agindo conforme ali aquela família que você nasceu e se criou naquele lar, e teve teus vizinhos, e teve tua infância, teus colegas, teus amigos de vizinhos, colegas de sala de aula, porque você também é colocado na escola, e ali você vai viver com eles, né? Então você está vivendo ali daquela maneira, conforme os teus amigos agem, você procura agir igual, sem muitas vezes saber que é ali um filho de Deus predestinado, uma águia eleita, que Deus um dia teria que te despertar e mostrar para você quem que você é, ou podia falar quem que nós somos, né? Porque se não fosse, Deus não faria nada, Ele não move nada quando a pessoa é ímpia, é uma pessoa que não é predestinada a ter salvação. Deus não a chama, Deus não a incomoda, Ele não é um filho, então Ele deixa aquele filho nas mãos daquele outro pai enganador, o qual ele é filho. Porque de uma certa maneira, ou somos de um, ou somos de outro aqui nesse mundo. Eu mesmo precisei cair em terra, quebrar a minha cara para eu crer na mensagem da hora, que a pessoa estranha, ou o pastor Osmar Rodrigues Costa pregou. Eu havia me afastado da congregação por alguns motivos, mas o maior foi que eu estava crendo que o pastor Osmar estava querendo ser o líder da esposa, um líder mundial, único, e eu tinha isso no meu pensamento, como isso fosse uma obra de nicolaísmo. Até que o Espírito Santo mesmo me abriu o entendimento, quando estive naquele tempo mais solitário, de ver que nicolaísmo é um clero religioso. Claro que eu estava lá ouvindo, vendo, assistindo ali os cultos, as pregações do pastor Osmar na internet, não estava mais frequentando ali os tabernáculos. Fiquei um pequeno tempo assim, mas eu estava assistindo os cultos dele. E ele mesmo falou em um certo culto que
a mensagem, a obra de nicolaísmo é um clero religioso e tal. E ouvindo aquela pregação dele, aquilo, claro, que me ajudou bastante a ir abrindo mais o meu entendimento de que, então, eu estava errado e o pastor Osmar não era uma obra de nicolaísmo. Vejam, o Espírito Santo mesmo me abriu o entendimento através da pregação do pastor Osmar, de ler a palavra, que nicolaísmo é um clero religioso unido com a política do mundo e se proclamando como que o representante de Cristo no mundo. Isso aí já é ensinamento do irmão Branham, ou como eles dizem, ser o vigário de Cristo. Esse clero religioso uniu o poder político de governar um país com doutrinas religiosas, em parte baseadas na Bíblia, mas modificando verdades da palavra escrita, como bem queriam. Existem hoje no mundo diversas religiões, seitas e templos abertos que pregam a palavra e baseiam a sua fé na Bíblia, mas também usando da Bíblia como querem, e como ensinou e revelou o profeta irmão Branham. Saíram da sua mãe denominacional romana e são as suas filhas protestantes evangélicas. Irmãos, todos são fora da linha inicial da igreja no mundo através dos seus discípulos e após seus apóstolos. É uma linha imaginária, uma linha que existe, um caminho do qual nunca devemos nos afastar, e nem das doutrinas bíblicas que foram dadas ali pelo primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, primeiro mensageiro das eras da igreja. Isso é liderança do Espírito Santo sobre sua esposa aqui no mundo. Por vezes as doutrinas bíblicas são duras, mas precisamos ser fortes e aceitar as correções bíblicas em nossa vida individual e não nos afastar dessas doutrinas. Até mesmo a liderança que Cristo colocou sobre a igreja humana aqui no mundo, é necessário seguir com essa liderança da mensagem de um só homem, um só líder, uma só cabeça pensante e denominada, ou melhor, perdão irmãos aqui, uma só cabeça pensante e dominada pelo Espírito Santo, precisa ser ouvida, crida e obedecida. Então, eu mesmo ao compreender isso, entendi que a pessoa estranha era o líder mundial após Branham, e que Deus é quem, no devido tempo, levanta esse homem para prosseguir com a liderança e com o evangelho completo, como o próprio profeta Branham revelou e sempre dizia e citava em suas mensagens sobre o evangelho completo. Não se assuste com a palavra profeta. Há muitos de igrejas evangélicas que quando ouve falar, o profeta Branham, a expressão profeta, eles já se assustam, porque a própria palavra dizia, e eles entendem de uma maneira errada, quando fala na Bíblia que haverão falsos cristos e falsos profetas no fim dos tempos. É verdade, eles haverão. Mas o profeta Branham explicou para nós o que são esses falsos cristos, esses falsos profetas. Eles são os próprios ungidos falsos dos últimos dias. E ele pregou isso numa palavra dos ungidos dos últimos dias. Eles são falsos pastores e mestres, balaamitas, que querem usar do evangelho para ganhar dinheiro, sabendo que
o evangelho, ele dá dinheiro. Agora, esses pastores que tem, denominacionais, e que você vai nas igrejas deles, irmão Luiz, não é melhor você passar um pouquinho de água no teu rosto antes que você caia dormindo aí na frente nossa aí? Então, irmãos, a palavra profeta assusta as pessoas, mas não deveria assustar as pessoas, porque esses falsos ungidos são falsos pastores. Esses pastores que você vai na igreja deles e muitas vezes eles vão lá, quem é que dá tanto para a igreja? Fazendo assim, colocando um valor X para a oferta, né? E eles se usam do argumento que quanto mais você ofertar, mais Deus irá te abençoar. Irmãos, nós temos que ter a oferta como uma adoração, foi o que o irmão Brano ensinou para nós. E o dízimo também é uma adoração a Deus, mas faz parte da nossa obrigação e dever de como sermos cristãos. Nós somos cristãos e todo cristão é dizimista, todo cristão sabe que tem o seu imposto e o seu dever para pagar com Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, dai ao mundo o que é do mundo, quando Ele falou dai a César o que é de César, que era o governador, o imperador romano da época, que dominava ali aquele império romano. Então dai ao mundo o que é do mundo e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer que Deus tem parte nos dízimos e nas ofertas para que a sua esposa eleita aqui no mundo exista e possa prosseguir indo com os irmãos eleitos até o arrebatamento. Agora, estes que ficam levantando ofertas nas igrejas e dizendo quem dá tanto, quem dá tanto, quem dá isso, quem dá aquilo, são falsos ungidos. Estes é que são os falsos profetas que a Bíblia diz, cuidai desses falsos cristos e falsos profetas que surgirão no mundo e que surgiram já, desde que o apóstolo Paulo mesmo avisou que eles iam surgir e iam invadir a igreja de Cristo com estas coisas. Então veja, não há por que se assustar com a palavra profeta. A pessoa que só ouvir a palavra profeta já critica e idealiza que isso é falso profeta. Tem que entender que profeta é um vidente, que tem visões, como os profetas do Antigo Testamento. E Deus, nesse último tempo, levantou o sétimo e último mensageiro como sendo um vidente para falar diretamente com ele, como foi com os antigos profetas do Antigo Testamento. Vejam, Deus estava restaurando a sua obra, a sua palavra, restaurando através do profeta Branham aquilo que se havia perdido durante as eras da igreja, né? E que a falsa igreja estava sufocando a verdadeira vinha, não querendo deixar ela aparecer e existir no mundo. Nós vamos chegar daqui a pouco lá. Mas um profeta gentil, assim como foi com o apóstolo Paulo. Jesus apareceu a Saulo, ele tinha o nome de Saulo, e o derrubou por terra para levantar dele uma nova pessoa, agora chamada Paulo, como o primeiro líder mundial da igreja gentílica, e assim continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, Saulo teve o caráter dele mudado e também recebeu um novo nome, assim como o Senhor Jesus Cristo, diz a palavra. Voltou, irmãos. Nós hoje estamos com a internet fraca, irmãos, então ela está caindo às vezes, ela vai e volta. Também aqui, como é um lugar meio afastado da cidade, ela pega dessa maneira.
Paulo então foi o primeiro líder mundial da igreja gentílica, eleito por Deus para continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Satanás, vendo isso, então levantou uma falsa igreja para interferir e sufocar a verdadeira igreja de Cristo no mundo, a esposa que ele levará consigo no arrebatamento. Passamos por todas as eras da igreja e Jesus foi paciente, deixando ali, voltou. Essa falsa igreja certamente interferiu e sufocou certos livros, mas mesmo assim, o que temos ainda com esses pequenos e poucos livros não foi o suficiente para destruir a esposa do Senhor Jesus Cristo. E ele tem, nesta última geração, levantado um homem para restaurar e levar adiante a sua esposa. Observem, o profeta Branham cumpriu Malaquias 4, 5 e 6, sendo Elias restaurador da palavra e da fé de nossos pais apóstolos, que estava sufocada há muitos anos e precisou ser um vidente para receber de Deus as ordenanças do que ele queria e precisava revelar para tirar a esposa do sufoco a qual se encontrava. Restaurar a fé dos nossos pais apóstolos, ou restaurar a nossa fé, a fé dos nossos pais apóstolos, significa voltar a ser correto naquela linha que iniciou com o Alfa, o Senhor Jesus Cristo, e que devemos permanecer nessa linha até o final com a última trombeta pregada pelo sétimo anjo terreal Branham. Então vejam que o irmão Branham, ele era o sétimo anjo, mas ele era também o anjo terreal e também o sétimo e último mensageiro. Anjo e mensageiro é a mesma coisa, irmãos. Então vejam, todos aqueles que foram os mensageiros e anjos terreais ali, da primeira era, segunda era, tal, todos eles, os que tem aqui nesta pirâmide, os nomes deles, ali, todas as eras, e foi Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o irmão Branham, que foi o último, são anjos terreais. E nesses anjos terreais eles pregaram suas mensagens, foram os mensageiros de cada era. E nessa última era nós seguimos ainda a mensagem do último, porque permanece até o fim essa mensagem de Branham. Isso naquela linha original e que não se pode sair desta linha. Trombeta é uma mensagem pregada. Hoje eu mesmo estou lhes pregando uma trombeta, a trombeta da outra porção agora, pregada às almas encarceradas de hoje, mas que ainda tem a sua última e minúscula chance de ver e aceitar essa palavra da hora e se identificar com ela. Se for o caso, que você é uma águia ou faz parte da esposa de Jesus Cristo, que esteve encarcerada, acorrentada pelas falsas religiões e seitas que há no mundo. O Senhor Jesus Cristo não tem várias esposas, ele é monogâmico. Ele só tem uma única esposa global, a qual ele espera que desperte, assim como Noé despertou.